Boa noite. Está no ar o programa Simpasso na TV, que traz as informações aos servidores municipais e a toda a comunidade da nossa região. No programa de hoje, vamos abordar temas importantes como a reforma da Previdência, reforma trabalhista e a terceirização, que vieram com o intuito de acabar com os direitos dos trabalhadores e engordar o bolo financeiro do sistema financeiro. Nossos convidados de hoje são o coordenador-geral do Sindicato dos Bancários, Dário Sidney Delavi, e o presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Passo Fundo, Simpasso, Everson da Luz Lopes. Boa noite, presidente da Luz. Boa noite, Denise. Boa noite, Dário. Uma boa noite a todos os nossos associados do Simpasso e a demais comunidade passofundense que prestigia o Simpasso na TV. Boa noite, coordenador Dário. Boa noite, Denise. Boa noite, nosso presidente da Luz. Boa noite a toda a comunidade que nos assiste nesse importante programa desta categoria que tanto faz para o Passo Fundo. Começamos então conversando com o presidente da Luz. A PEC número 287, apresentada pelo governo federal como salvadora da Previdência Social, afeta tanto trabalhadores da iniciativa pública quanto a privada. Quais pontos nocivos dessa reforma merecem destaques da Luz? Bom, primeiro quero agradecer a disponibilidade ainda que a Câmara Municipal de Vereadores nos oferece através desse veículo de comunicação, onde, Dário, nós temos essa oportunidade de conversar com a comunidade e fazer esse trabalho de conscientização que nós estamos fazendo como entidades e todos os órgãos que estão se posicionando, sim, contrário a essa reforma previdenciária, que é um retrocesso para a população, um retrocesso para o trabalhador. Primeiro que dos pontos que a gente logo vê que os nossos princípios trazem que nós devemos ser tratados, o tratamento desigual para os desiguais. Nós como trabalhadores, o trabalhador é sempre a parte hipossuficiente e a população, ela de certa forma é a parte hipossuficiente. O Estado então deveria zelar pelos direitos e não trazer uma propositura de uma gama expressiva de retrocesso como essa reforma da Previdência vem trazendo. Primeiro, falo em retrocesso porque a tendência dela é inviabilizar que uma pessoa se aposente, Denise. E isso nós temos que deixar bem claro que a população entenda que hoje estudos já comprovam que poucas pessoas conseguem contribuir por mais de 20 anos. Ou seja, e com a contribuição mínima elevada de 15 para 25 anos, já inviabiliza um percentual muito grande das pessoas não se aposentarem. Ou seja, ela vai contribuir todo um lapso temporal da sua vida de atividade, de prestação de serviço à comunidade, né, no progresso do país, e quando ela deveria desfrutar, então, assim, de uma aposentadoria, ela não vai ter esse desfrute, até porque se ela conseguir fazer essa contribuição por em torno de 25 anos, o tempo mínimo, ela não vai se aposentar nem com a integralidade do seu salário ao qual ela estava em atividade. Ela já vai ter aí, abruptamente uma perda no seu orçamento familiar, no seu salário, que ela deveria levar para a aposentadoria. Então, isso já é o primeiro passo do retrocesso. Segundo passo é que o governo não discutiu realmente a necessidade de haver porque nós já estamos, Dário, nós já estamos hoje, nos últimos anos, a reforma da Previdência, ela vem sendo trazido várias reformas nos últimos anos. Então, hoje nós temos 85/95, que ela é uma reforma que está em vigência. Agora, não discutiu com a população, não discutiu com o trabalhador. Traz um pseudo déficit previdenciário que os institutos já comprovam que esse déficit não é verdadeiro.
Outra, existe uma renúncia de receita, então, por assim dizer, por parte do governo, onde mais de 500 empresas devem bilhões e bilhões à Previdência. Ou seja, então quer dizer que os grandes empresários, Dário, para que a população entenda, os grandes empresários, eles podem ficar devendo para a Previdência. E esse déficit, segundo o que propala o governo federal, o trabalhador é que tem que pagar, o trabalhador que teria que pagar, ou seja, aonde está o tratamento igualitário? Ou seja, não tem. Aí já começa a ferir um pacto social, né, a dignidade do ser humano, porque o salário mínimo já não atende nem a dignidade do ser humano, as nossas necessidades básicas. Aí mexer, né, colocar uma reforma previdenciária, né, de um cunho tão extravagante como vem sendo colocado, não existe como nós, como entidade sindical, demais órgãos, não existe como a população aceitar. Não existe isso, porque se esta renúncia de receita por parte do governo federal, de mais de 500 empresas, estar devendo bilhões para a Previdência, por que não ir buscar aonde, sim, deveria suprir esse pseudo-déficit que existe hoje na Previdência e sempre estourar na corda mais fraca, o trabalhador é ter se sacrificado, né, ao bel prazer do governo aí e da sua cúpula que gestionam aí. Dário, a PEC 287 possui a característica principal de restringir caráter assistencialista e tornar-se um sistema previdenciário meramente contributivo. Então, já que uma imensa maioria de trabalhadores nunca terá acesso à aposentadoria, pelas regras atualmente em discussão no Congresso Nacional, gostaria de saber, na sua visão, como seria essa mudança, como atende essa mudança e quais objetivos? Primeiro dizer que é importantíssimo deixar claro que tem uma mentira estipulada na sociedade, que é a questão do déficit da Previdência, né? O Daluz levanta muito bem isso. Nós temos R$500 bilhão de dívida de pessoas que não pagam, chega a quase 500 bilhões de reais, que grandes empresas, bancos, as próprias prefeituras, tem muitas empresas que não pagam o INSS, a sua previdência, e acaba gerando uma dívida de quase meio trilhão, 500 bilhões de reais. Segundo, dizer que é importantíssimo nós avaliar exatamente a pergunta, quem vai ganhar com tudo isso, né? Nós temos um sistema financeiro nacional que cobra dívidas do governo o tempo inteiro. Só do processo da nossa taxa de juro, né, os rentistas levam 30, 40 bilhões por mês dos nossos impostos, que a gente chama de bolsa banqueiro, né? Porque enquanto uns acham que a Bolsa Família é o problema, a gente vê bilhões dos nossos impostos saindo para o rentismo pelas taxas de juros absurdas da dívida pública que nós temos no país, né? E terceiro dizer, a Previdência Social, com a tal da DRU, que foi estipulada já há alguns anos, né, que é a desvinculação das receitas da União. O que quer dizer isso? COFINS é um dinheiro que deveria ir para a Previdência Social. O PIS é um dinheiro que deveria ir para a Receita Federal. Mesmo com esse dinheiro não indo, ainda daria superávit à Previdência. Ela dará muito mais se esse dinheiro for de fato aplicado, como prevê a nossa Constituição, na Previdência Social, né? Então nós temos uma Previdência que é rentável e que atende a necessidade da população pelo seu guarda-chuva, né, na assistência social e na saúde, e na Previdência, que é o guarda-chuva da Seguridade Social. Nós hoje estamos discutindo o quê? Diminuir a aposentadoria de milhões de brasileiros, porque sabemos que a média de idade em boa parte do nosso país é 52, 53 anos, 55, alguns 60. No sul, mais no sudeste, que a média é um pouco mais, chega a 70, 75 anos. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa conseguisse contribuir 49 anos de sua vida, que é praticamente impossível isso, né? Ele não se aposentadoria, porque obviamente ele morreu antes disso, né? E então essa discussão da Previdência é basicamente uma forma de encher bolso de banqueiro mais ainda, porque eu, como sou do setor bancário, a gente vive isso no dia a dia.
A gente tem campanhas de vender previdência privada o tempo todo. E essas previdências privadas são exatamente isso. O que tu depositar, tu recebe. Ponto. É teu, a conta é tua, né? A Previdência Social quer fazer exatamente essa coisa, esquecer a realidade dos demais que estão já se aposentando, das pensões que precisam, do acidente do trabalho que precisa, tudo mais, e dizer que tu vai depositar lá o que tu vai receber no final e ponto. Ou seja, se tu ficar vivo mais do que 5 anos depois da Previdência, tu já está empatando, né? Porque normalmente as pessoas, né, pela lógica aqui, vão ter uma contribuição muito maior do que eles vão gastar depois de aposentados, ou seja, cria um fundo para o governo aplicar. Isso demanda o quê? Nos bancos a gente já tem percebido isso, muitas pessoas buscando previdência privada. Eu não vou esperar a loucura de um governo, né, acabar com o meu futuro e ficar assistindo. As pessoas migram para a previdência privada, o que é muito mais caro para o trabalhador, em primeiro lugar, né? Muitos trabalhadores não têm acesso, a grande maioria não consegue, né? Os poucos que têm não vão receber de acordo com o que contribuíram, né? Então, a reforma da Previdência é um jeito de tirar dinheiro de quem mais precisa e concentrar na mão de quem já tem muito, né? O Brasil, infelizmente, caminha nessa lógica há muito tempo, né? De concentração absurda de renda. Se a gente for ver os deputados que estão discutindo isso, a grande maioria deles tem dívida com a própria Previdência Social. A grande maioria deles tem dívida. O relator da reforma da Previdência é um grande devedor da Previdência Social. O cara deve bilhões, não é milhões, é bilhões da Previdência Social. Ou seja, e se fosse bom mesmo essa reforma, por que sai os deputados, os políticos em geral não participam? Por que os militares não participam? Bom, se é bom, pô, entra nessa, né? Se é bom, vai para todo mundo, né? Agora, óbvio que não é bom porque estão tirando categorias que estão fazendo pressão. E por isso que a gente tem feito um debate com a sociedade que é importantíssimo, a nossa pressão popular, pressão de rua, pressão nas redes sociais, enfim, onde for possível, porque esse debate da reforma da Previdência não pode passar da forma que está. Isso é um grande prejuízo para toda a classe trabalhadora, nossos filhos e nossos netos vão pagar essa conta ainda. Continuando o assunto reforma da Previdência da Luz, como o Simpasso está se posicionando em relação a esta reforma e quais as ações que estão sendo tomadas? Pois bem, como eu já fiz a colocação, o Simpasso, por sua vez, como sindicato, e a gente está encontrando tantos outros sindicatos, bem como os sindicatos bancários, tantos outros sindicatos que a gente se reúne através do comitê semanalmente aí, ombreando também essa questão onde só está aumentando a desigualdade social, onde a gente conjecturando com o Dário até antes aí, onde sustenta-se grandes banqueiros, grandes empresários e a classe trabalhadora, na verdade, cada vez vai trazer um retrocesso, um empobrecimento maior. Então nós não poderíamos deixar de estar nessa luta, de nos posicionar. Todos os eventos que são promovidos a nível nacional, nós temos participado ativamente junto à nossa Federação Fezesmergs, que é a entidade de grau superior junto a Porto Alegre. Temos a União Geral dos Trabalhadores, já onde tem um grupo que está assiduamente no Congresso fazendo frente a esta reforma e as demais, como a gente vai discutir aqui, que é a reforma trabalhista, a questão da terceirização. Então nós temos nos posicionado, não deveria ser diferente e vamos continuar nos posicionando. Vamos ver se temos um dos nossos representantes do sindicato que o comitê nós estamos vendo a possibilidade de ir um ônibus para Brasília, né, também para estar lá juntamente com a grande população que vai estar se posicionando contra essas reformas. Então o sindicato vem se mantendo firme nesta postura de estar contra algo que, na verdade, é um retrocesso social e aumenta cada vez mais a desigualdade social neste país que, infelizmente, não está em ascensão. Pelo contrário, na forma como este governo ilegítimo vem gerindo o país. Nesse momento, o Simpasso na TV faz um intervalo e volta em instantes.
retornamos com o programa Simpasso na TV. Hoje tendo o prazer de receber o coordenador-geral do Sindicato dos Bancários, Dário Delavi, e o presidente do Simpasso, Everson da Luz Lopes. Nosso próximo assunto é a reforma trabalhista. O texto altera mais de 100 artigos da CLT. Como você, Dário, enquanto dirigente sindical, vê essa precarização do emprego? Um ataque tremendo, né, da Luz, aos nossos trabalhadores. Nós estamos enxergando nessa legislação temas que assustam, nos levam a imaginar que nós estamos voltando para os anos 70, 60, porque obviamente que a nossa legislação ela tem alguns problemas, né, que deve ser mudado, mas isso não diz que tem que rasgá-la e botar fora, né? Qual é a nossa grande preocupação? Por exemplo, 12 horas diárias sem horas extras. Que isso? Quem é que vai trabalhar isso? Tal da hora intermitente. Tu tem que trabalhar, tu só recebe pelas horas que tu trabalha. Como se o trabalhador, vamos dizer, na minha empresa eu tenho, na minha agência bancária eu tenho movimento do primeiro dia ao dia 10. Os outros dias não tenho movimento. Eu contrato você, Denise, para trabalhar do dia 1º ao dia 10. Nos outros dias eu desligo você e boto no canto. Não é assim que a vida funciona, né? As pessoas têm família, têm marido, têm esposa, têm filho, têm mãe para cuidar, que levam que a gente tenha que ter uma rotina diária. Não posso dizer que quando a empresa precisar, ela me chama, eu vou sair correndo e lá está sempre à disposição. Isso é um ataque tremendo à individualidade de cada um, né? A questão do legislado sobre o trabalhado. Contratado sobre o legislado. Isso é um atentado, rasga a CLT e bota ela no lixo, né? A questão da falácia que eles dizem que é justamente necessário a reforma da Previdência para a gente gerar emprego. Em 2012 nós tínhamos um país com pleno emprego e as leis trabalhistas eram essas que estão aí na CLT hoje, eram as mesmas. Portanto, isso não é verdadeiro, né? Isso significa que nós vamos tirar mais renda ainda do bolso do trabalhador quando a gente começar a fazer acordos aí que diminuem direitos sociais, direitos trabalhistas, né? Que é, sei lá, desde 13º, férias, parcelado, tudo isso pode ser discutido, né? E eu acho, na verdade, isso é um grande tiro no pé que o próprio empresariado pode dar. Porque a gente viu quando o Brasil tinha pleno emprego, o quanto movimentava o comércio, a indústria e tudo mais. Agora, se tu retira a renda de quem realmente compra, consome, o consumidor de fato, que é a grande massa de trabalhadores, né? É só ver as grandes lojas têm esse perfil, é para esses que eles vendem, para os trabalhadores, né? Tu tira a renda desses aí, é obviamente que tu vai retirar a receita das empresas, porque diminui o consumo. Então, é uma lógica absurda de ataque ao conjunto dos nossos direitos, um retorno a um debate quase que escravagista, né? Porque, inclusive, na reforma tem um substitutivo lá que prevê que as pessoas que trabalham na área rural possam receber não por salário, por outras verbas, que pode ser casa, comida, ou seja, dá uma senzala e alimenta o peão. Na verdade, na prática, é isso que estão discutindo no nosso Congresso Nacional, um bando de políticos que tem uma regalias das mais caras do mundo. O Brasil tem os políticos mais caros do mundo, né? Estima-se, pelos dados que tem, que um senador custa 11 milhões a estrutura do Senado para cada um por mês. E um deputado custa mais de 1 milhão a estrutura que a Câmara dos Deputados usa, desde empregado, luz, água, as verbas que eles têm de gabinete e tudo mais, o salário dá mais de 1 milhão por mês. Isso é um absurdo, enquanto nós trabalhadores temos que estar implorando por um aumento de 1%, 0,5% nos nossos salários, e mesmo assim com o debate do patrão do setor privado dizendo que tu pode, ou tu aceita, ou tem outro lá fora que vai aceitar e tu vai ser demitido. Então, para nós é muito assustador isso e, obviamente, vamos lutar muito para que isso não aconteça. Presidente da Luz, como você vê esse projeto que foi apresentado pelo governo federal? Pois bem, eu vi que o Dário fez destacou um pequeno ponto do negociado sobre o legislado. Isso é algo que é uma afronta, é um retrocesso, por que não dizer também que é uma propositura, como nós estamos colocando que a reforma da Previdência é a PEC da morte, por que não ser essa também, de uma forma como tu colocaste, muito bem,
uma certa propriedade, nós voltaríamos a um regime de escravidão. O negociado prevalecendo sobre o legislado, primeiro que é uma falácia dizer que isso não existe, porque nós já temos preconizado no artigo 7º, inciso 26 da nossa Constituição Federal, ela já traz essa implementação de acordos e convenções coletivas, regulamentando então no artigo 611 da nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela já existe hoje, só que com um cunho diferente. Todo o acordo coletivo, convenção, ela traz, né, na sua originalidade, né, por consenso doutrinário e jurisprudencial, que ele só pode se dar e acontecer quando é para se acrescentar direito que já existe. Né, já existe a previsão, já existe hoje a legislação com aquele direito, e você vai fazer um acordo, uma convenção, onde você vai implementar ainda mais os seus direitos. Então, hoje já existe, né, na própria Constituição e na nossa CLT. Por que a prevalência, então, se fala em mudança? Porque, como tu falou, na verdade, querem simplesmente, esse governo, ele quer simplesmente propiciar as benesses somente a uma classe, só a classe, infelizmente, nós ficaremos né, numa classe de subserviência, ou seja, nós teríamos que ser escravos e prestar continência só ao empresário, e o empresário é que ia dar as cartas. Ora, tem coisas ali que hoje a CLT ela traz um mínimo de intrajornada de 1 hora, que a pessoa ela tenha condições de ir para casa, almoçar, né? Ela tenha no mínimo 1 hora, de 1 hora, 1h30, né? Ou seja, ela, a partir do acordado, ela pode ter meia hora, ou seja, ela não vai para casa. Daqui a pouco ela vai ter menos de que meia hora para comer no seu local de trabalho. Ela não vai poder sair nem do seu local de trabalho, vai começar a entrar num regime de escravidão. Outros pontos que podem ter a prevalência do acordado, e isso sem a observância, sem uma observação do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão fiscalizador, né? Ele não precisa nem estar observando, né, e fiscalizando esse tipo de acordo. A gente dá um empoderamento para o meio empresarial, Dário, sem precedência, aonde não tem como não dizer que nós entraríamos num regime de escravidão, não tem como os sindicatos, não tem como as entidades, não tem como a população não se posicionar contrário. A questão de banco de horas, né, também, hoje existe um banco de horas que as pessoas acabam por usufruir um lapso temporal, esse banco de horas, né, e a parte hipossuficiente, nesse sentido, vai vir um acordado que a pessoa, quando que ela vai conseguir ter um banco de horas? Ela não vai ter, ela vai trabalhar, ela não vai conseguir nem gozar dessas horas extras a mais que vai acordar com o patrão, ou seja, e como tu colocaste, e infelizmente vai fazer com que o patrão diga, olha, se você não quiser, tem o outro que quer. Olha, eu tenho aqui, ó, hoje a área de atuação desse trabalho aqui, ela é insalubre. Hoje a CLT traz de 40%, em grau máximo 20% e 10%. Olha, a incidência desse local de trabalho é de grau máximo 40%. Mas se você quiser esse trabalho, eu vou fazer um acordo contigo. Sem a fiscalização do Ministério do Trabalho, inclusive, porque ele tem a lei, essa reforma vai ampará-lo, para que eles, olha, eu vou te pagar 10% só. É 10% que você vai ter direito só se você quiser trabalhar, porque você não tem uma fila ali que quer o teu local, o teu lugar. Então, é um retrocesso. Nós entramos, com certeza, num regime de escravidão. Estão tentando colocar algumas falácias aí, como cortina de fumaça, que a CLT estaria retrógrafa. E ela, ao decorrer de todas essas décadas, mais de 70 décadas, a sua originalidade
de todos os artigos, ela tem cerca de 14% a 15% somente da sua originalidade. Todas as demais transformações necessárias vieram ocorrendo em prol, né, do trabalhador e até do empregador. Então, querer criar essas cortinas de fumaça realmente para nós termos um regime de escravidão no Brasil, nós não podemos permitir. E mais, Dário, querem nos calar, eu sei que nós temos o período aqui é curto, mas eu não poderia deixar de fazer uma colocação, porque hoje a grande maioria dos veículos manipulados pelo governo tentam rotular as únicas entidades que estão verdadeiramente organizadas, que são as entidades sindicais, as centrais, as federações, confederações, tentam nos rotular, entendeu? Como que, olha, nós que estamos sendo os baderneiros, nós que não queremos o progresso, mas que progresso é esse? Quando querem escravizar a população, quando querem escravizar o trabalhador, quando não dão a mínima condição e dignidade ao trabalhador, nem a dignidade de sobrevivência, porque desta forma, como vem sendo colocado esta reforma, o trabalhador não vai ter a mínima dignidade de sobreviver com o seu salário, ao qual este governo está colocando nesta reforma. Então nós vamos continuar, entre governo, sai governo, pode bater, nós temos que continuar unidos, ombreando, em um bem e uma causa maior, que é ao nosso trabalhador. Dário, como essas mudanças afetarão as relações trabalhistas nos bancos públicos e privados? Não só nos bancos públicos e privados, né, Denise e da Luz? Nós teremos um problema em todas as... Macro. Em todas as classes, todas as categorias de trabalhadores, porque esse projeto de terceirização que entrou de contrabando no Congresso, que era de 98, que já tinha sido pedido para ser arquivado pelo Executivo e não foi pelo Congresso Nacional, ele prevê a terceirização em todos os setores, com a desculpa de que tem 11 milhões de terceirizados hoje que precisam de segurança jurídica, bota todos os outros trabalhadores nesse bolo e deixa todo mundo com possibilidade de ser terceirizado, ou seja, sem direito trabalhista nenhum. No México, por exemplo, no setor bancário que tu me perguntaste, no México foi feito um projeto bem parecido com esse, há cerca de 8, 10 anos atrás. Hoje dentro de banco tem 1% de bancário, 99% são terceirizados. É a categoria, no Chile é a mesma coisa também. Então, ou seja, tu joga o trabalhador com uma relação de trabalho muito ruim, que já não é boa dentro do setor bancário. Bom, todos os setores, nós temos uma insuficiência aí de capacidade de organização, infelizmente, na maioria das categorias, o que faz com que a gente tenha salário, metas abusivas, salários baixos, a gente não consiga atender a demanda do trabalhador. E com a terceirização, cada um por si, cada um cuida do seu. Eu posso ser um gerente terceirizado com um CNPJ meu só, ou tu pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou seja, eles só deixam como bancário mesmo os grandes executivos dos bancos. E nas outras empresas vai ser assim, no hospital, na escola, tu vai terceirizar tudo. É possível isso por esse projeto de lei, né? O que para nós nos assusta, assim como a reforma da Previdência e assim como a reforma trabalhista, né? Pô, porque se fosse bom, não estaria sendo feito só para nós, né? Para nós trabalhadores. A própria reforma trabalhista, por exemplo, acaba com a justiça do trabalho praticamente. Quer dizer, tem uma relação entre patrão e empregado que não é igual. A gente tem lá dentro uma possibilidade de recorrer à justiça do trabalho se tiver algum problema, hoje praticamente se acaba. Então, o Comitê Popular e Sindical Passo Fundo, assim como todos os comitês no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil estão fazendo, com todas as centrais sindicais juntas, né? Estão fazendo muitas lutas. Dia 24 vai ter um Ocupa Brasília, que é para discutir essas questões realmente da reforma previdenciária e também a terceirização e a reforma trabalhista, para tentar ver se a gente freia esse governo que todos nós sabemos que é um governo corrupto, com um Congresso corrupto, mudando as nossas vidas, né? Não basta eles roubar nosso dinheiro, nossos impostos na corrupção, tem que roubar nossos direitos também. Isso. O programa Simpasso na TV fica por aqui e agradecemos a audiência de todos e lembramos que, além do canal 16 da NET, o programa está disponibilizado nas redes sociais do Simpasso. Tenham todos uma ótima noite.